Seguimos para la última ponencia de José Carlos Cuña Muñifilo, que es graduado de Derecho de la Universidad Federal de Uberlândia y máster en Derechos Fundamentales de la propia universidad. Es miembro de la Comisión de la Verdad del Estado de Minas Gerais, o Gerais, abogado de varios movimientos sociales y sindicales en Brasil, integrante del Grupo de Investigación sobre Violencia y Control de la Universidad Federal de Uberlândia, fundador del movimiento Advogue pela Democracia, en defensa de los perseguidores políticos del actual gobierno brasileño. Y su título de ponencia, me van a perdonar el portugués, es Criminalização do movimento social no Brasil, aprofundamento neoliberal y retrasado democrática neoconservadora. Más o menos. Bienvenido, José. Gracias, Adrian. Podría hablar portuñol, que es un idioma que todo brasileño cree que puede hablar, pero eso solo sería aceptable en una situación más festiva. Então, infelizmente, terei que falar em português, uma vez que não sei falar em espanhol. Pensei de talvez falar inglês, mas talvez seria muito colonial de minha parte. No, yo sé, tranquilo. Habla en portugués y nosotros te vamos a entender. Eu fiquei em dúvida mesmo entre o português e o portunhol, mas eu acho que o português vai funcionar. Eu vou falar devagar para permitir. Eu entendo vocês muito bem, não tenho dificuldade em entender, só não falo espanhol. Mas eu queria agradecer primeiro ao Adrian. O Adrian é um amigo muito grande e que a ocasião, né, numa visita a Cuba, aleatoriamente abordei o Adrian na Universidade de Havana e propus que fôssemos amigos. Ele deve ter achado isso uma loucura muito grande, mas por coincidência a gente descobriu que pesquisava o mesmo tema e desde então a gente tem uma amizade muito próxima, um companheirismo aí nas diversas situações e sou muito grato por isso. Então, cumprimento a todas e todos que estão aqui. Vou tentar falar da forma mais pausada e articulada sobre esse tema, que é acerca da criminalização de movimentos sociais na realidade brasileira, tentando trazer uma abordagem da conjuntura punitiva que estamos vivendo de modo aprofundado no Brasil e tentando dialogar com alguma conjuntura latino-americana também nesse contexto. Pois bem, a gente observa que em diversos países, não só da América Latina, mas inclusive nos Estados Unidos e na Europa, com a destituição ou a desconstrução do estado de bem-estar social, do welfare state, cada vez mais políticas punitivas têm assumido um papel de tratativa ou de tratamento dos problemas sociais que cada vez mais aumentam nesse desmanche do aparato social. Então, nós temos identificado nessa realidade que o antigo estado de bem-estar social, mesmo muito limitado na realidade brasileira, muito mais do que na Europa e nos Estados Unidos, ele é substituído por um outro estado que tem sido chamado de estado punitivo, caracterizado pela criminalização da miséria e o encarceramento em massa. Um movimento onde cada vez grandes números de pessoas excluídas do mercado de trabalho, pessoas que não mais conseguem ser inseridas numa lógica de produção e consumo, são transformadas em meros objetos a serem encarcerados e guardados nas prisões, que são transformadas em verdadeiros depósitos de miseráveis por toda a América Latina. Na realidade brasileira, de 2003 a 2019, o número de encarcerados aumentou mais de 130%, enquanto o número populacional aumentou apenas 5%. Hoje nós já somos mais de 800 mil presos e temos mais de 250 mil mandatos de prisão não cumpridos. De modo que, se todas as pessoas que o Estado brasileiro pretende encarcerar estivessem encarceradas hoje, já seriam o equivalente a quase 1 milhão de cidadãos e cidadãs. Nesse contexto, não só o encarceramento em massa e a criminalização dessa miséria absolutamente excluída da lógica neoliberal,
dá lugar, mas também o que o Bembe chama de uma necropolítica, uma política da morte, embasada na eliminação dos indesejáveis pelas forças policiais. A força policial brasileira é a que mais mata e mais morre no mundo, e nós percebemos envolvido nisso um necropoder, um poder de selecionar aqueles e aquelas que podem ser assassinados, mortos, excluídos pelas forças do Estado, ao serem enquadrados como marginais ou como bandidos, e a partir desse momento não só é possível, como é desejável a sua eliminação. Muitos e muitas aqui devem conhecer o estado mais famoso do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e o seu governador é conhecido por andar de helicóptero com fuzil, dizendo que vai mirar na cabecinha e atirar, exaltando o poder da polícia, então, de matar, de eliminar suspeitos de crime em áreas somente em áreas periféricas e pobres da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, mas o que isso tem a ver com criminalização de movimentos sociais ou criminalização da luta política, das manifestações e dos protestos no contexto brasileiro? A gente percebe que após a redemocratização, o Brasil viveu uma ditadura de 1964 até 1985 ou 1988, num período de transição. Esse período ele foi marcado por um aumento também do crime. E na realidade brasileira associou-se o respeito a direitos humanos com complacência à criminalidade. Então, essa contraposição de argumentos levantou uma lógica de que se combate o crime, se combate a violência, desrespeitando e violando direitos fundamentais e direitos sociais. Isso tudo se deu com o aprofundamento de uma lógica criminal, e eu não sei se essa palavra vai ficar clara para vocês, mas uma lógica criminal atuarial. O que seria uma lógica criminal atuarial? Passa-se a empregar ideias e critérios de estatística, inclusive aplicados para seguros mesmo, seguros de vida, para calcular e para formular a política penal. Passa-se a não mais punir fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não mais a culpabilidade é perseguida pelo aparato penal, mas sim a periculosidade. É uma punição não do sujeito culpado por um crime, mas do sujeito tido como perigoso ou perigosa. Se pune a periculosidade. E nesse contexto neoliberal, onde o direito penal é transformado num instrumento de resolução ou então de anulação dos problemas sociais e conflitos sociais, a criminalização da miséria num contexto como o brasileiro só é possível com a criminalização dos movimentos sociais da miséria. Então, no Brasil, uma realidade marcada por grandes movimentos sociais, como o MST, o Movimento Sem Terra, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e vários outros organismos e organizações que articulam os excluídos, os miseráveis, as pessoas que não têm acesso ao mercado formal, tornam-se o principal alvo de atuação criminalizante do Estado. Quando passa a punir não mais quem comete crimes necessariamente, não mais quem é culpado por um fato típico, mas sim o sujeito perigoso, elencam-se características que indicam periculosidade. Via de regra, essas características têm um recorte racista, de criminalização dos negros e negras, um recorte social de criminalização da pobreza, mas tem tomado também um recorte político de criminalização daqueles e aquelas que atuam contra os interesses econômicos majoritários. Nesse sentido, a gente observa que essa criminalização de movimentos sociais e movimentações políticas no Brasil, ela se dá numa lógica seletiva. Não uma criminalização de todos os movimentos, não uma criminalização de todos os protestos, mas sim uma criminalização com uma escolha, com um recorte. E qual é esse recorte?
a repressão dos movimentos sociais que reivindicam direitos que contrariam os interesses econômicos, e, por um outro lado, uma proteção dos movimentos e organizações políticas que reafirmam uma lógica neoliberal, uma lógica de produção capitalista. Isso ficou explícito nas movimentações pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016. Quando as movimentações e os protestos eram favoráveis ao impeachment, era comum os manifestantes tirarem fotos, selfie, com os policiais, a polícia apoiava o protesto, mas os manifestantes contrários ao impeachment eram presos, apanhavam, sofriam, vários perderam a visão com tiro de bala de borracha, enfim. E essa seletividade, ela chega num ponto de produzir eu não diria uma seleção natural, mas uma seleção política de enfraquecimento dos movimentos populares de luta e fortalecimento dos movimentos conservadores. De modo que nós já estamos observando no Brasil o surgimento de agrupamentos, por exemplo, de ocupação de terras indígenas. Então, se antes nós tínhamos movimentos sociais de luta contra o latifúndio, por exemplo, o MST, que ocupavam latifúndios, grandes propriedades rurais improdutivas, a gente vê surgir nesse atual contexto movimentos sociais para ocuparem terras indígenas e terras de proteção ambiental. Por quê? Porque esse tipo de movimento não sofre repressão governamental, tal qual se sofreria um movimento que luta contra o latifúndio. A gente tem, inclusive, um caso paradigmático da terra indígena Paracanã, que ela é ocupada hoje por um movimento, inclusive com um discurso evangélico, religioso, e que está muito na base desse atual governo, de ocupação de terras e que não quer se associar com a esquerda, com a luta social. Pelo contrário, é um movimento conservador e, nesses casos, crimes ambientais, desmatamento, violação de terra indígena, não é de fato perseguido pelo Estado. Ao ponto que, se o MST, um movimento de luta contra o latifúndio, fizer uma passeata pacífica, é fortemente reprimido. Isso tem feito uma promoção de movimentos conservadores e uma derrocada, ou pelo menos um enfraquecimento de movimentos de luta de resistência ao atual governo. Isso tem se agravado e tem se utilizado. A minha pesquisa trabalha muito isso, mas eu entendo que não é tão interessante para o grupo aprofundar nisso. Mas isso tem se utilizado do discurso de combate ao terrorismo. Isso foi um ponto importante no Brasil. Nos últimos momentos, surgiram aqui na realidade brasileira grupos antifas ou antifascistas, né, que acusam o governo de ser um governo fascista e que vão para a rua protestar contra uma possível fascistização do Brasil no governo de Jair Bolsonaro. Pois bem, já há projetos de lei no Congresso Nacional que nominalmente pretendem denominar o movimento antifascista como um movimento terrorista, dizendo que a ideologia de combate ao racismo é uma ideologia terrorista. Eu estudei vários projetos, um desses projetos é do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que, vejam só que interessante, esse projeto ele pretende mudar a lei de racismo, a lei de combate ao racismo, para tornar, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque eu queria que vocês entendessem isso, para tornar racismo o discurso de propaganda ou de apoio ou de denúncia do conflito de classes. Então, pretende tornar racismo dizer que há guerra de classes, que há conflito de classes, que há luta de classes. E equiparar a suástica nazista, a foice e o martelo cruzado como crime de racismo. Aqui no Brasil, você ostentar a suástica nazista é crime, e esse projeto do filho do atual presidente da República pretende equiparar a suástica nazista, a foice e o martelo cruzados, o símbolo do comunismo.
esse é só um exemplo de uma série de mudanças legislativas, uma série de propostas de mudanças legislativas que pretendem dar um salto institucional. Porque se antes se criminalizava, se reprimia, se punia na prática os movimentos sociais, agora se pretende incluir formalmente na legislação a definição de tais movimentos como movimentos terroristas. E no que isso é muito importante? Vários teóricos já identificam que no Brasil nós estamos vivendo uma realidade pós-democrática. Não se trata mais de uma crise da democracia, mas sim que nós já não estamos num regime democrático. Nós estamos formalmente num regime democrático no Brasil, e que pode muito se agravar no próximo dia 7 de setembro, onde está anunciada uma tentativa de golpe, mas enfim. Mas que a gente tem vivido aqui um Estado já pós-democrático, onde os direitos fundamentais já não representam nenhum limite para a realização dos interesses econômicos. Pois bem, e aqui caminhando talvez para uma tentativa de síntese e uma tentativa de conclusão. Se nós estamos realmente num cenário onde os direitos fundamentais já não mais se apresentam como um limite ao Estado para executar os interesses econômicos majoritários, o que significa essa série de mudanças legislativas, utilizando do discurso de guerra ao terror e de combate ao terror, para tentar cercear ainda mais a livre manifestação, o direito de reunião, o direito de associação? O que se observa é uma tentativa que ela ainda é um pouco difícil de ser concretizada pelo governo, mas de uma maior instrumentalização do aparato estatal, não só para punir, não só para reprimir protestos, mas para cercear, vigiar e acompanhar os movimentos sociais. Na minha pesquisa, e aqui eu encerro, até porque também é muito específico, mas nós identificamos a existência de órgãos do governo criados para monitoramento do terrorismo, que muito possivelmente já estão sendo utilizados para monitoramento de movimentos sociais, partindo de uma compreensão de que esses movimentos sociais são movimentos terroristas. Então a gente percebe que essas modificações e alterações do Estado brasileiro são para permitir um aparelhamento, de cerceamento dos movimentos sociais. Não só de bater, não só de prender, não só de matar. Geralmente, grandes protestos no Brasil resultam em morte. Mas também de cercear, de vigiar, de controlar, mesmo antes das ações concretas, os movimentos sociais brasileiros. Há uma distância muito grande entre dispositivo, entre texto e norma. A gente sabe que a lei é só um texto. A norma vem da interpretação, do processo hermenêutico. E o controle disso no Brasil, numa realidade onde o direcionamento político do próprio Estado é um direcionamento, aqui eu encerro, absolutamente neoconservador, entendendo o neoconservadorismo como um movimento de retomada de um discurso reacionário, inclusive aos pequenos avanços do estado de bem-estar social, um discurso que é utilizado para promover uma agenda neoliberal, porque vejam só, dificilmente um brasileiro, uma brasileira, apoiaria o desmanche da saúde pública. Dificilmente um brasileiro, uma brasileira, votaria em um presidente que é contra a universidade pública. Mas ele vota em um presidente que é a favor da família, que é a favor dos bons costumes, que é a favor, que é contra, eu vou usar termos muito utilizados aqui, uma ditadura gaysista, algo assim que se coloca como se houvesse um complô contra a família cristã. Então, o discurso de ordem neoconservador sustenta uma política neoliberal de retiradas de direitos. E quem se apresenta como resistência a essa política neoconservadora e neoliberal, que são os movimentos sociais, são fartamente atacados e combatidos através desse aparelhamento estatal, que já se encontra em curso. Mas, caso sejam aprovadas e aprofundadas essas legislações,
esse cerceamento e essa repressão poderá se aprofundar muito na realidade brasileira e possivelmente irradiando pelos países da América Latina. Então, é uma situação desoladora, de profunda violação aos direitos constitucionais, numa realidade onde os direitos constitucionais já não se apresentam mesmo como grandes limitadores da ação estatal a favor dos interesses econômicos, mas que promete aprofundar e fraturar cada vez mais o que ainda resta de espaço democrático ou de luta na realidade brasileira. O Brasil já é o país onde a polícia mais mata e mais morre, o país que já mata mais militantes de direitos humanos do mundo, e caminha para institucionalizar, agora de forma explícita, real, não só não só uma prática, mas uma formalização dos objetivos declarados da norma mesmo, a criminalização de movimentos sociais. Eu não sei se vocês me entenderam, então eu estou aqui nesse esforço de falar, torcendo para que algo seja possível de entender. Sigo à disposição, agradeço o espaço ao Adrian. De minha parte, eu entendi tudo que vocês disseram, e é uma honra, né, estar aqui com o colega e a colega que me precederam, ouvi com muita atenção, e acho que o que foi mais valioso foi ouvir vocês aqui hoje. Muito obrigado a todas e todos, e muito obrigado mais uma vez ao Adrian pelo convite. Bueno, muchísimas gracias, José. Un gusto.